Bem-vinda, advogada, bem-vindo, advogado. Você que atua no Poder Judiciário, que atua nos fóruns, tribunais superiores, ou você que somente se interessa por esse que certamente é o poder mais fascinante da nossa República. É claro que eu estou falando do Poder Judiciário. Eu sou Daniel Guerra, esse é o podcast do projeto Ampla Defesa, onde a gente traz conversas jurídicas descomplicadas, procura trazer convidados de qualidade e hoje, para não fugir dessa regra e elevar bastante o sarrafo, eu recebo aqui a doutora Renata Billing, ela que é tributarista, essa carioca radicada aqui em São Paulo, aqui mesmo em Alphaville, onde a gente está, vai falar um pouco para a gente emprestar um pouco desse conhecimento valoroso que ela tem. Seja bem-vinda, doutora Renata. Obrigada, Daniel. É um prazer estar aqui com vocês para dividir um pouquinho da história, das perspectivas e, quem sabe, até oportunidades, né? Que a gente vai conversar hoje aqui. É isso. E eu começo, doutora Renata, a gente está num evento no Influência 10X, o evento do Dr. Cristiano, evento valoroso. A gente está aqui em São Paulo nesses 3 dias. Eu começo te perguntando assim, para fugir um pouco do direito, mas galgando, como tem sido essa sua experiência digital? Você é um case de sucesso, você tem uma audiência engajada, como tem sido esse para uma palestrante, às vezes, né? A gente que é do offline, né? Eu falei isso hoje na palestra. Isso. Quem é do offline é muito acadêmico, eu também sou acadêmica, sofre um pouco daquele negócio da síndrome do blogueiro. Ou o que meu professor vai falar, ou o que não sei quem vai falar. Normalmente, aquele que é do offline, ou que tem uma vida acadêmica mais sólida, ele tem medo da crítica. Mas quando você sabe quem você é, sabe o que veio e quem é você e o objetivo que você quer atingir, você tem 2 opções. Ou se render ao medo ou fazer alguma coisa para mudar. E eu preferi fazer alguma coisa para mudar. E hoje sim eu tenho os meus medos, hoje sim eu tenho alguns receios, mas isso não pode paralisar o motivo pelo qual eu venho a existir nessa terra. Que não é ser só uma advogada tributarista, ou uma empresária, ou ter liberdade disso ou daquilo. É mostrar para essa meninada que está aí, ou aqueles que têm a minha idade, ou até mais velhos, por que não, que as coisas são possíveis. Basta saber se você tem clareza de onde você quer chegar, quem você é e até que ponto você está comprometido com o seu objetivo. Eu acredito que a grande sacada é exatamente essa. Porque falar, todo mundo vai. Bem, mal. Então, se vão falar, então faça o que você quer. E esqueça vão falar de qualquer jeito, dizendo, né, Renata? E vão falar de qualquer jeito. E é muito verdadeiro isso. Então, eu fiz uma disrupção nos últimos anos da minha vida, até porque eu tive uma carreira pública muito forte, né? Então, ainda tem isso de não poder, de não ser... E eu falei, peraí, quem é que paga minhas contas? Se meus pais estão satisfeitos, não estão achando que tá ruim, então tá tudo bem. E as coisas vão seguindo e hoje eu vou te dizer que se eu soubesse o efeito e o impacto positivo que eu venho sem saber causando na vida das pessoas, eu teria começado mais cedo. Impacto. Você falou uma palavra-chave, doutora, e que a gente vê, sem nenhuma demagogia aqui, que é uma palavra que marca muito as suas palestras. Você se destaca muito como advogado, se destaca muito como palestrante. Como é que é olhar ali de cima e ver pessoas literalmente sendo transformadas com as suas palavras? Olha, é exatamente isso que eu estava sentindo ali fora, né? Das pessoas te abordarem, pedirem uma palavra. Eu nunca imaginei que Deus tivesse esse plano para a minha vida. É um pouco de missão também. E a minha história, lá, por mais que eu não tivesse passado grandes necessidades ao longo, meus pais tiveram uma vida boa. Mas não é por isso que você não tem os seus desafios, os seus obstáculos. Então, quando você tem a oportunidade de transferir um pouquinho da sua vivência para que aquela pessoa fale, caraca, é um ser humano igual a mim. Se rasgar, vai sair sangue. Não tem nada de diferente. Talvez o que tenha de diferente é um pouco mais de experiência, vontade, coragem, determinação e persistência. Porque disciplina e constância todo mundo pode ter se quiser. Então, é mostrar que se aquela pessoa chegou, e se você é igual a ela na Gênese, você não vai conseguir por quê? O que está faltando aí dentro para que o próximo passo não tenha sido dado? E é um pouco de motivar, que é missão de vida, e eu tenho isso e eu vou conseguir levar isso como legado de vida. Não necessariamente como uma advogada tributarista que deu certo. E como que a Renata Billing, chegou nesse mercado de tributação, finanças, essa área de exatas que pra gente de humanas é tão... É tão nebuloso, né? É. É engraçado, sabe, Daniel, porque meu teste vocacional
Se aqui alguém ainda faz isso, não sei. Faz. Mas lá faz. atrás eu fiz, deu engenharia. Que loucura. Sempre fui muito boa em conta no colégio. E eu queria fazer medicina. E terminei no direito. Olha que doideira, Rolê né? aleatório. Meus pais se separaram, foi exatamente na época do vestibular. Eu cheguei a passar para medicina, mas acabei cursando pouco e desisti rápido. Errei rápido, né? Aquela tal história, não era bem aquilo. E no direito, o mais exato, o mais objetivo é o tributo. Meu pai é auditor da Receita, né? Aposentado hoje. Então não sei se, querendo ou não, a influência, que os pais nos influenciam muitas das vezes, né? E ele sempre teve esse negócio de querer ter uma filha magistrada, funcionária pública, que ele foi a vida inteira, que é a forma dele entender a vida como dar certo. Hoje eu entendo a vida dele, de querer algo para mim, porque se para ele deu, por que não daria? Tanto que para mim foi disruptivo ir para a advocacia tributária, porque eu tive que romper com esse laço. Né? Eu conto nas minhas palestras que meu pai é maravilhoso, hoje eu entendo, mas a gente também teve os nossos reveses ao longo da vida, né? Ele praticamente portuguesão, né? Esse Billing é de Portugal? É de Portugal, é a origem portuguesa. Legal. E a gente teve aquele negócio, né? Enquanto tá debaixo do meu teto, do meu jeito, e eu falei, não é do seu, eu precisei sair de casa para fazer do meu jeito. E aí eu entendi a vida como ela é. Né? Como patricinha da Barra da Tijuca e morar onde você podia, porque ele me ajudou em absolutamente nada e ali eu aprendi a crescer. E eu guardo aquele dia, apesar de ser um dia triste, eu acho que foi a melhor coisa que poderia ter acontecido na minha vida para ser a pessoa que eu sou hoje. Então, às vezes, na vida a gente tem que ter determinação, coragem de cumprir o seu objetivo, independente das consequências. Senão você não sai do lugar. Perfeito. A gente falou de tributação, de finanças. E assim, né? Voltando ao fio da meada, né? É, mas é sempre assim, bom devagar. Isso, na minha vida. Isso. E aí a gente uma reforma tributária está batendo na porta de nós brasileiros. Primeiro eu vou fazer uma pergunta que eu queria que você gentilmente respondesse sobre a ótica do cidadão. E depois, depois eu entro na outra pergunta. Mas vamos falar primeiro o que é essa reforma tributária e o intuito do projeto Ampla Defesa com o podcast é esse, é descomplicar temas complicados, mas para o cidadão, o que essa reforma tributária vai trazer, doutora Renata? Vamos lá. Eu costumo dizer, olhando até do ponto de vista do direito público, né, não necessariamente tributário, que antes de ter uma reforma tributária, dever-se-ia realizar uma reforma administrativa. O que acontece? O sistema do governo hoje, a conta ela não está fechando. E quando a conta não fecha, eu preciso de dinheiro, a tendência é o tributo aumentar. Ou você reduzir a carga para aumentar o adimplemento, porque tem muita inadimplência ou fraude ou sonegação. Então você tem dois caminhos para seguir. Mas quando a gente vê uma máquina fiscal altamente inflada, isso gera custo. E isso também gera um problema. Então, na minha opinião, deveria primeiro ter feito uma reforma administrativa para encontrar as contas. Que é igual uma empresa. Se você tem uma empresa que você não vende o suficiente ou o seu lucro é baixo, você muda fornecedor, você demite gente para fazer caber dentro daquela realidade. O empresário faz isso. Tudo bem que o governo ele não é uma empresa, mas ela gere pessoas, ela gere dinheiro e toda uma máquina pública. Então, nesse ponto, me parece que está inflado demais e toda inflada gera custo. E tem custo, na minha opinião, que não deveria existir. Ponto. Mas não foi isso que aconteceu. Então, por que eu falei disso? Porque se a conta não fecha, eu preciso de dinheiro. Para o cidadão, a carga tributária ela vai aumentar. Não tem como. Isso está posto. Iniciou-se por uma carga tributária do consumo. Quando a gente fala em tributos, eu vou falar de 3 materialidades básicas que normalmente o tributo ele existe. No Brasil, nós temos várias espécies tributárias. O imposto é apenas uma delas. Nós temos taxas, contribuições, o empréstimo compulsório nós não temos nenhum em vigor e as contribuições de melhoria que vai depender do estado ou do município. Então, feito isso, hoje nós temos 93 tributos em vigor. São muitos. Mas aqueles que pesam mais na população são os chamados tributos sobre o consumo, que é o ICMS, quando você paga indiretamente no preço do produto. Se eu quero comprar, por exemplo, uma bolsa, eu estou adquirindo aquela bolsa, ela custa, sei lá, R$1.000.
eu tenho um ICMS embutido no preço daquela bolsa. Que numa alíquota de 20, a bolsa ela não custa 1.000, ela custa 800. Mas quem paga aquele tributo sou eu, que é o consumidor final. Adquirindo. Então vamos pegar uma coisa mais comum, 1 litro de leite, segue a mesma lógica. Um biscoito, 1 quilo de feijão. Então a gente foi na bolsa, mas eu estou indo no básico também. Então quando você compra ali 1 litro de leite é R$10, numa mesma alíquota de 20, não é R$10, é 8. E se você vai no mercado, dentro dessa lógica, e gasta R$200, não são R$200. Então a população, às vezes, ela não tem noção da quantidade de tributo que ela paga. O brasileiro, muitas das vezes, médio, ele Tem acha uma conta, né, de que a gente trabalha não sei quantos anos para... Eu não sei até que ponto isso no procede. ano, segundo o IBDT, são 148 dias no ano para pagar trabalho. impostos. No trabalhador Real, CLT. quase né? metade. E por que eu estou falando isso? Porque o brasileiro médio, vamos botar que ganha ali na curva da isenção, R$ 2.500, ele acha porque ele não paga imposto de renda, ele não paga tributos. Isso é uma doce ilusão. Porque se está consumindo um copo d'água, uma garrafa d'água, não interessa o quê, o tributo está ali. E a reforma tributária, ela aumenta a carga sobre o consumo. Hoje um ICMS ele vai botar uns 18%. Serviço também segue essa mesma lógica. Eu presto um serviço, mas quem paga é quem usufrui do serviço, embora o prestador do serviço seja o contribuinte do imposto. Então repassa no preço da mesma forma. Uma indústria segue a mesma lógica. Hoje a gente tem uma carga média aí de 18%, 17%, até 12%. Vai para 28%. Corremos o risco de ser a maior carga tributária sobre o consumo do mundo. Eu não estou falando da América Latina, eu estou falando do mundo inteiro. Hoje a carga mais alta é da Hungria, com 27, uns quebradinhos. A gente corre o risco de chegar a 28, a maior do mundo. E quem paga o preço? Seguindo a lógica da sua pergunta, o cidadão. Que por mais que o empresário seja o contribuinte, se eu repasso no preço o valor daquele tributo, quem é que paga? Você. Ou melhor, eu, você e todo mundo. E todo mundo que está aqui. E essa lógica é, para o cidadão, o preço das coisas ele vai aumentar. Porque eu vou embutir no preço. Isso. E, obviamente, vai levar, o cargo vai aumentar e a carga... Eu só não sei se o poder de compra vai acompanhar que é muito esse difícil. aumento de preço. É. Então, a tendência é ter mais desemprego, diminuir o poder de compra, diminuir o acesso. E aí é um outro problema que o governo vai ter que resolver. Mas na minha projeção não é ser pessimista, é ser realista dentro de uma realidade. É pegar livro de história. Isso já aconteceu em outros sistemas. Será que não aprenderam a lição? Eu deixo a reflexão para todo mundo que está nos ouvindo, a né? ver. Doutora, e aí, diante dessa pergunta, aproveitando esse fio, para os advogados, essa Pronto. reforma, imagino que abra um campo de trabalho. Sim. Eu queria que você falasse para o advogado que já atua e também para o estudante de direito que está ali na porta da formatura já. Vou te dizer uma coisa. Tem muita gente que vem a mim e fala: ah, mas direito tributário é muito difícil. Aí eu devolvo a pergunta: o que na vida não é? De novo, tudo depende da sua perspectiva. Não fazer algo porque é difícil, na minha opinião, não é desculpa. É falta de vergonha na cara de saber o que quer. Minha opinião. Não quero porque me identifico com criminal, me identifico com trabalhista, tudo bem. Aí é outra coisa. Cada um faz aquilo que canta o coração. Mas se a pessoa gosta ou tem uma sinergia, não é porque é difícil que ela não vai fazer. Porque é um ramo pouco ainda, tem poucos advogados bons no mercado. O difícil gera repúdio. Isso quer dizer que você tem um oceano de oportunidades ali para usufruir. Eu agora mesmo estou contratando e estou tendo dificuldade de achar pessoas que estejam comprometidas, porque eu não tenho problema em ensinar. Eu prefiro até que não saiba nada que eu ensino. A pessoa deve querer aprender. Não tem problema nenhum, mas pelo menos tenha compromisso no aprendizado. Então hoje, com a reforma tributária, a gente tem um período de transição. Não que tudo que eu sei até hoje vai acabar, não é assim. Existe todo um cenário que vai continuar durante bons tempos. Mas, por outro lado, abre uma janela de oportunidades
de algo que é novo para mim e para qualquer um que está acontecendo. É uma reforma, é uma lei nova, é um tributo novo. Eu não sei o que vai acontecer, embora a gente estude. Você também está lá, né, no Congresso, analisando. Teve a reforma, tem a lei, tem outras leis que ainda não vieram. Então, isso abre um leque, sim, de oportunidades para o aprendizado. Então, se a pessoa ela vem aberta, com fome de aprender, dentro de uma... Não é marco zero, né? Mas eu vou dizer que ela democratizou o direito tributário É isso. daqui para frente. E pós-reforma, todo mundo vai estar no mesmo estágio, imagino eu. Claro que assim, guardadas claro, as proporções de quem tem. Tem que saber o que anos, acontece, claro. tem benefício, é claro. Mas traz Vai um ser leque novo para todo mundo. de novidade. É isso aí. Então, quando você tem um leque de oportunidade, você não vai aproveitar por quê? É isso. Se você não quer, eu entendo. O difícil não é desculpa. Não na minha opinião. Doutora Renata, eu te agradeço imensamente, porque assim, conversar com você é ter uma aula, né? Assim, Bom, fico feliz que você sempre tenha gostado. beber dessa fonte. Imagino que quem está em casa também assistindo. Então eu quero te agradecer, quero deixar aberto o espaço para você dar um último recado, falar com o seu público de repente, né? Falo sim, gente. Eu tenho uma frase que eu gosto muito de falar nas minhas palestras, que eu vou falar para você que está me ouvindo agora. Se você não está satisfeito com a sua vida, é uma questão de hábitos. Mude os hábitos. A boa notícia é que hábitos eles são modificáveis. Um hábito ruim, ele pode ser substituído por um hábito bom. Depende de você. Se você quer resultados diferentes, busque caminhos diferentes. Você não vai chegar num lugar fazendo a mesma coisa. Mude os seus ambientes. Busque pessoas que te elevem à sua média. Uma ação, uma palavra pode mudar o cenário e o resultado da sua história, da sua vida. Isso depende de você. É essa a mensagem que eu deixo. Com essa mensagem, a gente não precisa falar mais nada. Eu agradeço primeiramente e novamente a doutora Renata Billing. Prazer tê-la aqui, beber um pouco dessa sabedoria. Você que ficou até agora conosco, muito obrigado. Siga a doutora Renata Billing também, está nas redes, perfis já bem consolidados. Basta, o nome dela não é tão comum, né? B-I-L-H-I-M de Maria no final. Muito Billing. bem. E siga também o Ampla Defesa, estamos no YouTube, estamos no Instagram e também no Spotify, @Projeto Ampla Defesa em qualquer uma dessas redes. Muito obrigado, até a próxima. Até logo, obrigada.